Seu nome de batismo era Aleixo, mas ficou conhecido no sertão como José Baiano ou simplesmente Zé Baiano. Nascido no sertão da Bahia, em um lugar chamado Xorroxó, e de família de cangaceiros, não foi difícil para o pedreiro Aleixo se transformar no cangaceiro Zé Baiano. Tinha no cangaço seus primos, os Engrásias, cangaceiros já calejados e valentes. Entre eles, os conhecidos Antônio de Engrásia, Cirilo e Manuel Moreno. Não confundir com o Moreno, o companheiro de Duvinha. José Baiano era conhecido até entre os companheiros de lutas pela crueldade com que costumava tratar suas vítimas. Zé Baiano, no início da vida bandoleira, havia levado um tiro no braço que dificultou os movimentos do mesmo, mas nada que o impedisse de utilizar armas de fogo. No sertão nordestino, principalmente no interior de Sergipe e da Bahia, ficou famosa sua palmatória, conhecida como professora, ou ainda boneca de laço e nó, instrumento com o qual o cruel cangaceiro castigava sem piedade suas vítimas indefesas. Conhecido também se tornou o terrível ferro, com as iniciais do seu nome, JB, que em Brasas deixou marca em várias mulheres desses dois estados. Em 1932, na cidade de Canidé do São Francisco, em Sergipe, já há registro do uso hediondo de seu ferro em brasa em mulheres do lugar. Uma mulher de nome Maria Marques foi uma das vítimas da fera de Xorroxó. Consta que a referida mulher seria irmã de um soldado da polícia chamado Vicente Marques. Este soldado teria espancado a mãe de Zé Baiano anos antes, quando no sertão da Bahia andava em perseguição ao cangaceiro. Essa justificativa teria sido dada pelo próprio Zé Baiano a alguns de seus companheiros, que teriam questionado aquela sua atitude hedionda. Mesmo sendo isso verdade, que culpa teria Maria Marques da atitude de seu irmão policial? Zé Baiano justificava dizendo que sua mãe também não teria culpa de seus atos. Seria o caso de se perguntar: e em relação às outras vítimas indefesas, que receberam o mesmo castigo, qual seria a justificativa? Na cidade de Poço Redondo, também em Sergipe, pelas voltas do mês de janeiro de 1934, sabe-se que ele deixou a sua marca em algumas mulheres, quando, acompanhado de Lampião, invadiu aquela cidade. Na cidade de Poço Redondo, também em Sergipe, pelas voltas do mês de janeiro de 1934, sabe-se que ele deixou sua marca em algumas mulheres, quando invadiu aquela cidade acompanhado com Lampião. Naquela ocasião, ferrou as letras JB, as iniciais de seu nome, como à época era usual para marcar o gado, nos rostos e nas partes íntimas de 3 mulheres moradoras do lugar. Segundo relatos de testemunhas do rumoroso caso, Lampião não participou diretamente dessa crueldade. Entretanto, nada fez para que ela não ocorresse, deixando seu subordinado fazer o que bem entendesse. Outro fato, envolvendo Lampião e Zé Baiano, foi contado pelo ex-cangaceiro Ângelo Roque, o Labareda, ao médico e escritor Estácio de Lima, transcrito no livro intitulado O Mundo Estranho dos Cangaceiros. Conta Ângelo Roque: no caminho entre Cumbe e Queimadas, no estado da Bahia, deu-se uma áspera discussão entre Zé Baiano e Virgínio, cunhado de Lampião. Zé Baiano chegou a manobrar a pistola para atirar em Virgínio. Entretanto, a briga foi apartada pelos companheiros. Lampião, com extrema rapidez, avançou sobre Zé Baiano e conseguiu desarmá-lo, jogando em seguida a arma no leito do rio ao qual eles atravessavam. Este fato desagradou muito Zé Baiano, que em conteste abandonou o bando chateado com a atitude do chefe. Zé Baiano era um dos mais ricos cangaceiros, muito avarento,
nem apostar no jogo de carteado, forma comum de passar o tempo e se divertir dos cangaceiros, ele queria. Todo o dinheiro que conseguia nas suas empreitadas criminosas era guardado e emprestado a altos juros para os fazendeiros da região e até comerciantes de Aracaju. Este pode ter sido o motivo de lhe terem tirado a vida. Zé Baiano tirou a vida de sua companheira, a cangaceira Lídia, cruelmente, a pauladas, após saber da traição da mesma com o cangaceiro Bem-te-vi. Lídia era extremamente bem tratada por Zé Baiano. No entanto, mesmo assim, o traiu e foi punida com a pena capital. Vale a pena abrir um parênteses para contar o desfecho desse triste episódio, acontecido nas entranhas do sertão. Lídia era uma sertaneja brejeira, extremamente bela, segundo seus contemporâneos, a mais bonita entre todas as mulheres que aderiram ao cangaço. Não se sabe se por querer ou forçada, o certo é que a bela sertaneja acompanhou o cangaceiro Zé Baiano. Muito faceira, a jovem Lídia se encantou por um cangaceiro chamado Bem-te-vi. Aproveitando uma das viagens de seu companheiro, os dois dão uma escapadela para o mato, a fim de aproveitar aquela ocasião para se deliciarem com os prazeres do amor. O que os dois não sabiam era que suas atitudes suspeitas eram observadas pelo cangaceiro conhecido por Coqueiro. Alguns outros pesquisadores do tema cangaço dizem ser o cangaceiro Besouro, que o seguiu e presenciou toda a cena de traição. Terminado o ato, o cangaceiro bisbilhoteiro agarrou Lídia e a chantageou. Ou desfrutaria dos mesmos encantos que Bem-te-vi usufruiu, ou contaria tudo a Zé Baiano, logo que ele voltasse de sua viagem. Lídia não cedeu às chantagens de Coqueiro. Assim que Zé Baiano chegou, ela mesmo contou o ocorrido. Em atitude de extrema coragem, admitiu o erro perante o companheiro. Entretanto, disse que Coqueiro só estava agindo daquela maneira porque teria sido preterido por ela. O cangaceiro foi imediatamente executado. Bem-te-vi conseguiu fugir e o destino de Lídia ficou a critério de seu companheiro Zé Baiano. Muito abalado com o que acabara de saber, o cangaceiro traído amarrou sua amante a uma árvore, onde a mesma teria ficado a noite toda, entre súplicas de perdão e muito choro, tentando assim persuadir seu companheiro a não tomar uma atitude extrema. Entretanto, na manhã do dia seguinte, Zé Baiano, armado com um porrete, desferiu golpes contra a bela e jovem mulher, sem piedade, até a morte. Zé Baiano teve o seu fim em uma cilada preparada pelo coiteiro Antônio de Chiquinho, na localidade de Alagadiço, município de Frei Paulo, no sertão sergipano. Quando o Lampião resolveu dividir o sertão entre seus subgrupos, a região compreendida das localidades de Frei Paulo, Alagadiço, Ribeirópolis, Pião e Carira, em Sergipe, e a de Paripiranga, na Bahia, ficou sob a jurisdição do célebre e terrível Zé Baiano. O cangaceiro era o todo-poderoso daquela zona, subjugando as pessoas à sua volta. Para conseguir controlar o território sob o seu domínio, Zé Baiano precisava da proteção dos coiteiros. Na localidade de Frei Paulo, seu maior coiteiro era o sertanejo Antônio de Chiquinho, morador e comerciante do lugar. Antônio de Chiquinho já vinha chamando a atenção da população em geral e das autoridades, principalmente, para as suas novas atividades. Pressionado com aquela situação, teria que tomar uma decisão difícil e perigosa.
pois seu comportamento já começava a criar-lhe problemas. Arquitetou um plano e, junto com mais 5 companheiros, resolveram colocá-lo em execução. Os cangaceiros, sob o comando de Zé Baiano, foram convidados para uma buchada, comida típica nordestina, regada a muita cachaça. A buchada seria oferecida em um lugar um pouco afastado, entre as localidades do povoado. Os planos já estavam feitos. Zé Baiano tinha seu grupo formado pelos cangaceiros Demudado e Chico Peste. Portanto, seriam 3 cangaceiros contra 6 catingueiros: Antônio de Chiquinho, Pedro Guedes, Pedro de Nica, Toninho, Biridim e Dedé. Mas as coisas não saíram exatamente como planejado. No dia marcado para o encontro, apareceu um novo companheiro no grupo. O cangaceiro Acelino havia aderido um dia antes ao bando e poderia dificultar as coisas. Entretanto, o plano foi mantido. Mesmo com uma pessoa a mais, a oportunidade não poderia se deixar escapar. Uma senha foi combinada entre os sertanejos. Seria uma que não pudesse haver dúvidas. Então foi escolhida uma nada convencional. Estou nos braços de Marinete. Após essas palavras pronunciadas por Antônio de Chiquinho, todos atacariam ao mesmo tempo. Não poderia haver falhas ou vacilo, e realmente aconteceu como combinado. Conseguiram embriagar os cangaceiros, que estavam em número de 4, e tiraram a vida deles, pegando-os de surpresa, impossibilitando assim qualquer reação, a não ser do próprio Zé Baiano, que mesmo assim foi dominado e executado. O fim do cangaceiro Zé Baiano pode ter sido pelo fato do mesmo estar querendo se juntar maritalmente com uma das filhas do seu coiteiro. Fato que nada agradava a Antônio de Chiquinho, justamente por saber que tipo de vida aquele homem levava. Corre ainda a versão que a morte do cangaceiro foi planejada para se apoderarem do seu dinheiro, assim como beneficiar alguns amigos poderosos dos coiteiros que deviam a verdadeira fortuna a Zé Baiano. O fim de Zé Baiano seria bom para todos eles. Uma história mirabolante também surgiu a respeito desse episódio. Tudo o que teria acontecido naquele dia seria uma farsa. Zé Baiano teria combinado tudo com seu sogro, Antônio de Chiquinho. Sua morte seria simulada e ele fugiria com a sua filha para o sul do país, para usufruir o dinheiro conseguido nas rapinagens. Porém, essa hipótese é totalmente fantasiosa, porque, segundo informações colhidas no local, a filha do coiteiro jamais saiu da cidade. E Antônio de Chiquinho, após a exumação dos cadáveres, se alistou na polícia para perseguir cangaceiros e até mesmo como uma forma de se proteger da vingança dos companheiros de Zé Baiano. Essa, portanto, seria mais uma invencionice, como muitas outras na história do cangaço, sem o mínimo de consistência histórica. Após 15 dias do ocorrido, os 6 amigos avisaram a polícia das mortes. Os corpos foram exumados e reconhecidos. Ali foram identificados os cangaceiros Zé Baiano, Demudado, Chico Peste e o recém-incorporado ao bando Alcelino. Antônio de Chiquinho entrou na polícia, mas cerca de 1 ano depois foi expulso, indo morar em Aracaju, onde veio a falecer. Baseado no texto de Ângelo Osmiro Barreto, no livro Assim Era Lampião e Outras Histórias.